Oi pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna e eu estive esses dias agora observando tudo que anda acontecendo, não só em relação ao nosso país, mas em relação ao mundo, aos absurdos que continuam sempre povoando a natureza humana. Em primeiro lugar, o tema do coronavírus, que tem sido hoje talvez o grande tema da imprensa na medida em que ele traz a possibilidade efetiva, como eu já disse aqui, de realmente se constituir, como foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, uma pandemia. E toda e qualquer pandemia, ela sempre acaba por despertar na natureza humana não o seu melhor, apesar de muitos melhores que aparecem nesse momento, mas fundamentalmente o seu pior. Então, em alguns lugares que a gente tem lido, as pessoas estão isoladas, as pessoas estão obrigadas a ficarem numa quarentena que, em última instância, obviamente não faz mal, para que a doença efetivamente possa ser combatida, mas faz muito mal para a cabeça das pessoas. Então a gente tem visto relatos de brasileiros na Itália que têm ficado cada vez mais angustiados, ainda que nada doentes com o coronavírus, mas angustiados pela condição de isolamento. O coronavírus, ele sempre acaba por deixar claro, já que ele é o grande momento daquilo que hoje assusta a humanidade, o quanto nós somos extremamente frágeis, apesar de toda a nossa tecnologia, apesar de toda a nossa arrogância. Mas, trazendo coisas também para o nosso país, foi impressionante e, na mesma medida, decepcionante as reações que se teve ao fato do Dr. Drauzio Varella ter abraçado aquela trans condenada na prisão. Os comentários todos foram de uma crueza, de uma dureza, de uma condição tão absolutamente desumana com o Drauzio Varella e com o próprio Fantástico, a quem eu não tenho nenhuma simpatia nem com a Globo, mas mostra o quanto nós nos tornamos efetivamente senhores do juízo da acusação. Nós não somos nem próximo disso, mas nós não somos juízes de nada. Mas no que diz respeito a acusar o outro, é absolutamente uma nação de doutores em acusação. O Drauzio Varella, que desde o Carandiru é um médico envolvido com essas questões, e na nota que ele mesmo publicou, ele é médico e não juiz, ele abraçou aquela trans porque é um ato de solidariedade. Alguém vai dizer, mas como é que eu posso ter solidariedade com uma pessoa que pratica o crime que ela praticou, que foi o estupro de uma criança, de um menor? Se a pena no Brasil ela tem natureza ressocializadora, se a pena no Brasil tem por objetivo recuperar alguém, não será torturando, não será machucando, não será agredindo, não será discriminando, segregando, que se vai recuperar, seja lá quem for. Aquela trans, ela praticou um crime que é realmente bárbaro, odioso, é inexplicável. Mas isso não tem nada a ver com o gesto solidário do Dr. Drauzio Varella. O que ele fez é uma tentativa de mostrar para as pessoas, por sinal, num país hipocritamente cristão, de que é preciso amar o outro como eu amo a mim mesmo. É preciso dar a minha outra face. E é interessante que num país em que as pessoas são tão acusatórias e são tão senhoras da moral e da ética, apesar da corrupção, apesar da série de erros que se pratica no seu dia a dia, apesar do fato de se beber e continuar se pegando a direção, apesar do fato das pessoas passarem sinal vermelho, tentarem levar vantagem em cima dos outros, esta nação cristã, ela não tem nada de solidária, ela não tem nada de efetivamente capaz de ser melhor do que aquilo que é o cotidiano, o dia a dia, a condição mais rasteira e vil da natureza humana. O Drauzio Varella é uma pessoa nesse país acima, até esse momento, acima de qualquer tipo de suspeita, qualquer tipo de crítica. O que ele faz, muita gente não faz. Tem pessoas que falam, sim,
e defendem sim a famosa política do bandido bom é bandido morto, mas nunca na vida botaram os pés num presídio, nunca na vida sentiram aquilo que é um inferno na terra, uma latrina colocada a céu aberto para que a gente possa então ali largar os nossos dejetos sociais, com toda e tranquila consciência cristã de que estamos sim continuando a fazer o bem. Não é por aí. É óbvio, eu também sou pai, eu também tenho uma filha. É óbvio que efetivamente falar sobre o perdão é fácil, falar sobre o outro é sempre fácil, falar da possibilidade de que a sociedade tem que ser mais doce, mais serena, mais equilibrada é muito fácil. Mas se a gente não fizer essa reflexão, se a gente não enfrentar as críticas absurdas, animalescas que as redes sociais hoje exalam, nós vamos continuar sendo uma sociedade extremamente cruel. E vamos continuar produzindo N monstros, entre aspas, que são frutos sim da própria sociedade, a sua patologia e a sua condição social. Então, no momento em que, voltando ao início, o coronavírus acaba por revelar o nosso medo, a nossa angústia, a nossa insegurança, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, é incrível que além de tudo isso que a humanidade tem que suportar, tem que passar, tem que enfrentar, a gente ainda continua sendo uma nação, uma sociedade de pessoas tão pequenas e tão violentas. Para coroar, num jogo de futebol aqui no Rio Grande do Sul, um Grenal pela Libertadores, que terminou em briga, as redes sociais foram absolutamente o reflexo do que aconteceu em campo. Quando uma ou outra pessoa pediram desculpas, os comentários não são de compreensão da desculpa, mas de crítica, de ofensa, de agressão, de novas batalhas. Até quando a humanidade, até quando nossa sociedade, até quando o nosso país vai esquecer que cidadania não se constrói com o discurso de violência. Cidadania se constrói com o discurso de tolerância, alteridade, diferença, respeito. Mas tem aqueles que preferem sempre optar pelo mais fácil, que é a destruição. Entre Thanatos e Eros, apesar de tudo o que já aconteceu na vida, na minha vida, eu sempre fico com Eros. Eu prefiro sempre a linguagem de quem pode superar a própria dor do que aquele que com a dor justifica a sua própria mediocridade. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal É Possível Sair da Caverna. Um abraço para vocês, até nosso próximo encontro.